Não é a ideia de não saber o que vai acontecer, você já sabe, mas espera ocorrer. Isso não é apenas em mundo, é mais ou menos assim, você passa todos todos os dias numa estrada. Você olha ao lado e você vê algumas casas na ponta, no pé do morro. E você sabe que se chover, aquela casa vai cair e pessoas irão morrer. Mas você fala: "E se não chover? E se não cair?" E aí quando cai você fala: "Ah, a gente tem que fazer alguma coisa". Vamos então agora para a leitura, a gente fez a primeira leitura do texto, o texto um, que é a imagem. Vamos para a leitura agora do texto propriamente dito. O cartaz acima, divulgado no aeroporto, divulgado nas ruas, divulgado nos ônibus de Yerevan, capital da Armênia, faz alusão ao líder otomano Talapasha, ou o Abdalhamid, sultão e Adolf Hitler. A imagem é uma das muitas espalhadas pela cidade para lembrar o centenário do massacre de 1,5 milhão de armênios nas mãos dos turcos otomanos, cujo império estava se desintegrando em meio à Primeira Guerra Mundial. Muitos eram civis deportados a regiões desérticas, onde morreram de fome e sede. Outros milhares foram massacrados no centro da cidade. Muitos pontos de ônibus exibem fotos de sobreviventes. A gente tem que entender essa história. Essa história ela é conhecida, esse massacre armênio, esse genocídio armênio. Inclusive, muitos armênios vieram refugiados aqui para o Brasil, vieram refugiados aqui para a cidade de São Paulo. Tem uma estação de metrô que homenageia essa galera, que é a estação de metrô Armênia. Para quem mora na cidade de São Paulo, conhece bem essa estação. Para o povo armênio, isso ficou conhecido como o Grande Crime. O Grande Crime. Que basicamente foi o extermínio sistemático do governo otomano aos súditos armênios. Um extermínio sistemático. Lembrando que o povo armênio era minoria dentro do Império Turco-Otomano. Esse espaço hoje é onde se constitui a atual Turquia, a atual República da Turquia. Tá bom? E aí se estima em 1,5 milhões de mortos. Alguns dados, eu acredito que esses outros dados são mais verdadeiros, dizem 1,8 milhão de mortos. Isso aconteceu em 1915. E por que dessa comparação? O que Hitler fez? Perseguiu judeus, ou seja, perseguiu um grupo, exterminou um grupo, praticou genocídio para com um grupo. O que o Império Turco-Otomano fez? Perseguiu um grupo, armênios. Praticou genocídio para com um grupo. Ou seja, o que acontecera na Alemanha já havia acontecido pouquíssimas décadas antes. Através da lembrança do massacre dos armênios em 1915, é possível comparar experiências históricas com o objetivo de fomentar, na atualidade, práticas sociais de reconhecimento. Essas histórias, elas nunca devem ser apagadas. A gente tem que lembrar disso para não voltar a fazer. Pena que algumas pessoas parecem que querem lembrar para voltar a fazer. Pena, lamento. Mas nós temos sim que sempre lembrar dessa história para não voltar a repetir alguns erros do passado. O que isso diz? Então, vamos ler o comando? Práticas sociais de reconhecimento de atos de genocídio e reparação das famílias vitimadas. Essa o ruim que quando é a primeira alternativa já mata, você fica um pouquinho triste, mas vamos entender, é porque não pode ser a B, não pode ser a C, não pode ser a D. A partir do momento que você reconhece a história, você começa a compreender o que é um genocídio, que é a morte orquestrada, uma morte pensada. E
de fato, reparar famílias vitimadas. Vamos entender por que não pode ser as outras. B. Ações de expansionismo e continuidade das disputas territoriais. Vamos lá, gente. Nós vamos procurar essa estrutura para voltar a construir uma expansão, e for exatamente essa expansão que massacrou, for exatamente essa expansão que assassinou? Claro que não, né? Então ela por si só já se elimina. Projetos do totalitarismo e permanência de regimes autocráticos. Então a gente distribui, a gente discute isso para criar projetos de totalitarismo? Não, não. Pelo contrário, a gente constrói informação, nós mostramos a verdade para que as pessoas tenham a dimensão dos perigos que essa estrutura totalitária traz a uma população. Estratégias de conquista e convocação de tribunais internacionais. Estratégias de conquista. Quando a gente fala estratégia de conquista, me preocupa. Então a própria conquista foi um dos motivos que leva ao avanço, ao extermínio, ao massacre. Por isso dessas duas fotografias, essas, na verdade, 2 pictogramas. Tá bom, grandes mestres? Então essa é a A de amor. Meus amores, Friedrich Nietzsche, ele escreveu sobre o instinto de rebanho que nós, seres humanos, temos. Sobre o instinto de rebanho, de se pertencer a uma manada, de se pertencer a um grupo, a um grupo. Eu comecei a nossa aula discutindo sobre o senso comum, que é muito mais confortável você seguir o que todo mundo segue, independentemente se está certo ou se está errado, do que seguir o certo. Normalmente, seguir o certo vai te colocar de maneira isolada. E quando te coloca de maneira isolada, eu gostaria que vocês analisassem outro ponto. Olha só. Quando te coloca de maneira isolada, você se sente desprotegido. O instituto de rebanho, o instinto de rebanho, Nietzsche construiu muito bem isso. Muito bem. Ele se potencializou com as redes sociais. Então, você está passando a sua timeline no Face e de repente você observa que todo mundo, absolutamente todo mundo, está clicando no aplicativo tal de quiz ou para transformar uma foto sua, ou enfim, esses aplicativos. E você vai fazer isso também. Você fala, vou também. Ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. E aí você é hackeado, tem a conta perdida e fala: "Ah, meu Deus, por que eu caí?" E não quero aqui ser o dono da verdade, tampouco hipócrita. Eu também caio, tá? Oh, ah, todo mundo tá curtindo, todo mundo tá compartilhando, vou fazer isso também, eu também caio. Basta analisar, por exemplo, as estruturas de cancelamento. Eu tô construindo isso por um simples motivo, gente. Quando a gente segue o rebanho, a gente segue e a gente não está vendo o que está acontecendo do outro lado, na frente e atrás, porque nós estamos no rebanho. É como se você estivesse no meio do vagão do metrô, você só tá indo. Você só tá indo. Quando você tá numa estação do metrô superlotado, você tá andando. Você não sabe o que tá acontecendo ali. E essa imagem, ela constrói muito bem com a Instituto Rebanho. Porque por vezes você só tá indo e o precipício é logo ali e você cai. Porque um pouco antes tem alguém, um líder, falando: venham, sigam, eu sou a verdade. O que o totalitarismo fizera. O que o Hitler essencialmente era. Um puta retórico, velho. Um puta retórico a ponto de colocar milhões de pessoas num silêncio tumular e ele falar sozinho. E a galera, eu vou, eu vou. Isso é fundamental. Analisar o outro ponto. A gente, querendo ou não, nós temos os nossos rebanhos. Nós temos. E aí isso nos dá a impressão que todo mundo à nossa volta acredita naquilo que nós também acreditamos.
Contar um negócio aqui pra vocês vão entender. O meu Facebook, não o Insta, o meu Facebook, ele tem de tudo. De tudo, gente. De tudo que vocês podem imaginar, mesmo, mesmo. Tem de tudo. Todas as visões políticas, todas as visões de mundo, tem gente safada no meu Facebook, tem gente preconceituosa no meu Facebook, tem gente de tudo. E por que eu não excluo? Porque eu não quero ficar apenas numa bolha. Então eu tenho que conhecer o mundo. Porque se eu começo a excluir várias dessas pessoas, eu vou só trazendo as que têm a mesma visão que a minha. E aí isso vai dando uma impressão que o mundo é o mundo que eu acredito. E não. Eu não quero seguir o rebanho, mas a gente acaba seguindo o rebanho porque é mais confortável, isso nos dá segurança. Cara, andar sozinho ou andar em grupo? Caramba, andar em grupo. Só que para você conseguir estruturar a todos, a informação não se pode validar enquanto verdade. Tem que ser simples. Tem que ser simples. Por isso que Nietzsche diz: o ser humano é um gado. O ser humano é um rebanho. É um rebanho. Eu tenho 50 pessoas me assistindo. Se eu tivesse 300 pessoas me assistindo, mesmo quem não queria me assistir, ia ficar assistindo, porque tem 300 pessoas assistindo. É claro. Olha, sei lá, cara, 300, então é bom. Cara, você quer ir para o lado esquerdo, mas todo mundo está indo para o lado direito. Você vai para o lado direito, aí você vai perguntar por que você está indo para o lado direito? Porque todo mundo está indo para o lado direito, então eu vou para o lado direito. Percebam? Então, o instinto de rebanho, ele é um ponto fundamental para vocês construir mais informações, sair do senso comum e principalmente apontar isso em redações. Pensando nisso, eu trouxe uma questão do Mackenzie. Beleza? Vamos lá então, deixa eu ampliar ela. O terror como substituto da propaganda. O terror como substituto da propaganda. Lembra que eu disse para vocês? A propaganda, ela é o primeiro ensaio. O terror é o segundo. Olha que louco. Não tem como, né, gente? Deixa eu fazer aqui uma. Eu tento, cara, em construindo, mas as informações vão borbulhando. Eu acredito que vocês já viram aquela série Round Six. Eu parei no quinto episódio, eu tô assistindo lá aquela série sul-coreana que tem na Netflix. Por sinal, muito boa. E logo de cara, você tem um episódio da Batatinha, daquela bonequinha que brinca. Enfim, vocês assistiram. Então ela canta 1, 2, 3. Quem se movimentar, ela, puf, ela apaga. Ela vira de costas, 1, 2, 3, enfim. É um joguinho da morte. Por que eu tô querendo mostrar isso aqui pra vocês, amores? O que é aquela bonequinha? Aquela bonequinha, ela é muito bonitinha. Ela é um brinquedo. Ela é dócil. Ela tem uma palavra fofinha. Ah, e ela tem uma musiquinha legal. Ela é uma bonequinha mesmo, uma bonequinha. Então, quando você olha numa primeira impressão, aquilo é a propaganda. Então, você está lá. Para você continuar com aquela bonequinha, essencialmente aquela bonequinha te cansar, porque ela fica 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas ela estabelece o terror. Ela te obriga a continuar. Porque se você decidir sair, ela te mata. E aí você faz toda a brincadeira dela. É o totalitarismo. É o totalitarismo. Ele se apresenta como salvador, ele se apresenta como bonito, mas é apenas a porta de entrada. Depois, você tem que continuar. O terror, como substituto da propaganda, alcançou maior importância no nazismo do que no comunismo. Os nazistas matavam pequenos funcionários socialistas ou membros influentes dos partidos inimigos, procurando mostrar à população o perigo que podia acarretar o simples fato de pertencer a um partido. Ou seja, o fato de você pertencer a um outro partido que não seja o partido totalitário, você está beleza? Esse tipo de terror dirigido contra as massas era valioso e aumentou progressivamente,
Porque nem a polícia, nem os tribunais processavam seriamente os criminosos políticos da chamada direita. Você acha mesmo que o policial vai processar aquele que está, por exemplo, contrariando não, ou sendo a favor do grupo político que ascendeu ao poder, mesmo ferindo a Constituição? Não, não, eu tenho medo, eu não sei o que eles vão fazer. Ou seja, você coopta todos. Você coopta o judiciário, você coopta a segurança, você coopta todos. Para a população em geral, tornava-se claro que o poder dos nazistas era maior do que o das autoridades. Vamos fazer aqui, amores, um ensaio de século XXI em Brasil? Nós temos instituições aqui no Brasil. E alguns acham que são superiores às próprias instituições que são sólidas. As próprias instituições. Continuando, fecho parênteses. E que era mais seguro pertencer a uma organização nazista do que ser um republicano leal. Aqui é muito importante. É claro, gente, não tinha como, né, gente? Eu trouxe Hannah Arendt para discutir isso. Você vai falar em totalitarismo, é sempre, sempre bom olhar isso, tá?